Sejam bem-vindos a mais uma live do Mães Curiosas. E o tema de hoje é ansiedade infantil. Chama os amigos, faça perguntas, estamos aqui tudo anotadinho para vocês. E a nossa convidada especial hoje é a psicóloga Érica, especialista em ansiedade. Você não pode perder. Então, chama os amigos, vamos começar e vamos falar desse assunto tão importante e tão relevante que começou especialmente pós-pandemia, né? Para você que chegou aqui agora, para você que não me conhece, meu nome é Laura, eu moro aqui nos Estados Unidos e esse Instagram é feito comigo e a minha prima Mônica, que mora no Brasil. Um pouquinho sobre a gente, eu sou mãe do Lucas, ele tem quase 3 anos, sou doutora em genética e atuo como pesquisadora e professora da faculdade aqui na minha região. E a Mônica, ela é bancária, ela mora no Brasil, ela é mãe do Bernardo, de quase 5 anos, e do Miguel, de 2 anos. Juntas, passamos por muitas coisas nesse pouco tempo de ser mãe, então decidimos compartilhar nossos desafios, as nossas alegrias da maternidade. Temos muitas coisas em comuns, como prematuridade, complicação no parto, e por isso deu esse desejo de criar essa rede de apoio para compartilhar aprendizados e ajudar umas às outras. No nosso Instagram você vai ver especialistas em áreas bem diferentes, mas tudo voltado para a primeira infância. Você vai ver coisas sobre desfraude, desenvolvimento, amamentação, introdução alimentar e muito mais. Então, se você ainda não segue, seja bem-vinda e vem seguir o Mães Curiosas. E hoje vamos falar sobre ansiedade infantil, como eu disse, com a psicóloga Érica, e ela vai se apresentar e no final também vai falar para vocês como faz para marcar uma consulta para ela, e temos também novidades sobre o lançamento de um livro que vem aí. Antes da gente chamar ela, eu quero explicar para vocês, nos ouvintes, como que vai ser a nossa live. Vocês mandaram bastantes perguntas, então dividimos a live em 3 etapas. Primeiro eu vou perguntar as perguntas gerais sobre ansiedade infantil. Na segunda etapa eu vou falar das perguntas específicas. Muitas pessoas mandaram casos perguntando, isso é normal? Isso é ansiedade? E na terceira parte, vamos estar respondendo perguntas que poderão surgir durante a live. Então, a Mônica está aqui presente, anotando todas as perguntas. Qualquer pergunta que surgir, você pode colocar aí que a gente vai responder, tá bom? Então, vamos aqui agora chamar a Érica. Já vamos começar. Esse termo Opa, estamos aqui. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada por estar aqui com a gente, falando desse assunto que é tão importante e ficou ainda mais à tona depois da pandemia, né? Então, muito obrigada. Vou deixar você se apresentar antes de eu começar. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com as Mães Curiosas, trazendo um assunto tão importante, né, que tirou o sossego, a paz de muita mãe que viu os sintomas aumentarem, fala, será que é? Será que não é? Né? Então, assim, tem muito tabu hoje dizendo que criança não se preocupa com nada, criança não tem ansiedade, a gente vai poder falar de tudo isso. Então, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Érica Apolinário, eu sou psicóloga clínica, eu moro aqui também nos Estados Unidos já, vai fazer 4 anos. Aqui eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em terapia cognitiva comportamental e MDR, né? Que é uma modalidade mais, digamos assim, mais atual também, voltada para sintomas de ansiedade, de depressão. E que funciona muito bem com crianças também, é muito legal. Eu sou mãe da Emily, que tem 20 anos, e sou mãe do Felipe, que tem 12. E no Brasil eu atendia bastante crianças, né? Que meu consultório ficava no meio de um monte de escolas, assim, né? Então, favoreceu, as crianças acabaram me escolhendo, né? E eu atendi durante muito tempo, 80% era crianças, né? Então, assim, eu via quantas coisas que os pais tinham preocupação, quantas informações e palpites, né? Que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, eu estou bem feliz da gente poder conversar e espero que o pessoal possa também mandar as dúvidas para a gente conversar sobre isso. Vamos, e muito, muito obrigada.
Eu estou aqui com as perguntas e eu vou fazer primeiro as perguntas mais gerais, depois tem uns casos específicos que os seguidores perguntou, e eu sei que você não tem como dar uma consulta, né, numa live, mas tem uns casos aqui mais específicos, e aí as pessoas que tiverem dúvidas podem deixar aqui no chat que a gente vai perguntar depois. Mas vamos começar com uma pergunta que eu achei muito interessante. A pergunta é o seguinte: crianças têm ansiedade mesmo? Porque a gente tem aquela cabeça, né, que a ansiedade é um sentimento de adulto que você tem por causa de preocupação. Mas as crianças, elas têm mesmo ansiedade? Isso existe? Aí, voltamos. Oi, desculpa. Então, vamos lá. A ansiedade existe mesmo? A ansiedade para criança, isso existe mesmo? Ou isso é um sentimento só de adulto, causado pelas preocupações da vida? Olha, ansiedade existe de criança e de bebê. Porque assim como a alegria, a tristeza, ela é um sentimento natural, que ela tem uma finalidade na nossa vida, ela tem uma finalidade no nosso corpo. Então, assim, ai, eu vou precisar ficar livre da ansiedade. Não é possível, né? Então, a gente tem ela assim. Ela vira doença quando os sintomas começam a ficar muito exacerbados e atrapalhar, a criança começar a ter desconforto, a criança acabar tendo um prejuízo, né? Aí vira patologia. Mas a criança e o bebezinho, sim, têm ansiedade como os adultos. E é interessante tu falar assim, até o bebezinho, né? Daqui a pouco tem uma pergunta aí sobre o bebê, mas antes disso, então como é que você identifica? Como que a gente sabe se é uma ansiedade, mesmo que seja, como você falou, normal, um sentimento normal, de um bebê e uma criança? Olha, assim como a gente costuma falar assim, né, que entre o remédio e o veneno, a diferença é a quantidade, né? A ansiedade também. Então, assim, começou a trazer prejuízo, seja emocional, seja na escola, seja nas brincadeiras que a criança, no sono, qualquer tipo de modificação que traz prejuízo é um sinalzinho de alerta, né? Então, assim, diferente, às vezes, do adulto, a criança expressa ansiedade de uma maneira diferente. Então, assim, não é aqui uma coisa isolada que eu vou falar, né, dos sintomas, ai, meu filho já tem ansiedade, blá, blá, blá. Não, não é isso. São todos sinais de alerta que até um certo ponto é normal acontecer, mas se a mãe nota que está sendo recorrente, que a criança está tendo prejuízo no dia a dia, na qualidade de vida dela, está impedindo ela de fazer algumas coisas, aí deve procurar ajuda, né, nesse quesito. Então, o que acontece? Por exemplo, a criança começa também a ter distúrbio de sono. Ela começa a ter aquele sono agitado, que ela se bate, que, né? Ela começa a sonhar e acordar assustada, né? Algumas desenvolvem síndrome do terror noturno, que é aquela que acorda assustada, chorando, aquele desespero todo. A criança que começa a gaguejar muito. Ela não gaguejava, de repente começou a gaguejar e a mãe notou que não passou. Não foi um dia ali que ela estava excited. Eu vou no passeio da escola, e nananã, eu vou para a escola. Então é normal ter aquela ansiedadezinha ali. Mas a mãe notou que passou um dia, 2 dias, 3 dias. Opa, Uhum. já é um motivo para eu olhar com mais como que eu posso dizer? Atenção, né? Mais Isso, atenção. cuidado. A Isso que você criança falou. Oi, pode pode falar. falar. Isso que você falou sobre o corpo, né? Você falou aí, tipo, da gagueja. Eu pensando nisso, pensando na nossa live, tava lembrando de uma história que a minha mãe conta, que eu era bem pequenininha e comecei a ir pra escola. E ir pra escola é uma coisa, para mim, hoje como mãe, eu vejo como que é complicado É um você escolher uma estresse. escola, né? Escolher assim. E eu estava indo pra escola bem pequena. Minha mãe conta que eu tinha entre 3 e 4 anos. E aí eu passei a não querer ir para a escola e desenvolvi uma diarreia muito forte. E fui no médico e tinha exame, dava remédio e aquela diarreia não acabava. Até que um Uhum. dia o médico falou: você devia levar lá numa psicóloga. E às vezes a gente fica assim, levar criança de 3 anos na psicóloga, né? Tipo, tem aquele estigma da criança tem um problema e tá doente. Mas minha mãe levou. E quando chegou lá, a psicóloga pediu para eu falar sobre a escola.
E aí, na professora, eu chamei ela de bruxa. E a única associação que eu tinha, que minha mãe fala que eu assistia muito a Branca de Neve. Então, tipo assim, a pessoa ruim era a bruxa, né, da Branca de Neve. E aí minha mãe foi na escola e descobriu horrores que estavam acontecendo na escola. De assim, não deixar fazendo. Eu tava com 3 para 4 anos, mas tinha que escrever meu nome cursivo para poder ir no recreio. E horrores. Então, assim, uma ansiedade que veio pra mim que eu não soube comunicar para meus pais, mas o corpo respondeu, né? Então, você falou aí da Sim, gagueja, eu lembrei disso mesmo. Então, essa ansiedade pode aparecer não só da criança falar, né, que tá ansiosa ou expressar, sim. mas o corpo reagir também, né? Sim, e é muito legal isso que você falou, que é importante assim, ó, as mães notarem que nada é por acaso. Se está aparecendo um sintoma, é uma placa de orientação. Olha, vai por aqui que tem alguma coisa, investiga por aqui, né? Às vezes pode ser assim, só essa ansiedade normal da criança aí no primeiro dia, no segundo dia, um ambiente diferente, e tende a passar logo depois da primeira semana, né? Se não passar ali por alguns dias, é bom investigar, porque pode ser algo que a criança já tinha e só apareceu, Aumentou, tipo né? assim, ficou muito forte depois desse evento estressante ali, ou é algo igual aconteceu com você, de estar tá acontecendo mesmo, e a criança, tipo, nunca foi pra escola, não sei se é assim, Uhum. né? E tipo, aí adulto tá falando é certo, então eu tenho que Sim, sim. fazer, né? E a personalidade, né? Às vezes algo que para uma criança não vai causar ansiedade, para outra vai, né? Vai, exato. Que, que a gente já nasce com essa personalidade, a gente cada gravidez é diferente da outra, mesmo a mesma mãe tem filhos com temperamentos, com a forma de responder diferente, porque a gente não consegue repetir a mesma gravidez. Né? Nosso corpo é diferente, a vida acontece coisas diferentes que a gente não consegue controlar. Então, de certa forma, isso impactou a formação, sim, né, do bebê ali, e ele, devido a isso, tem formas de reagir diferente, mesmo entre irmãos. Imagina de uma criança totalmente diferente da outra, né? Sim, isso É, você entrou num quesito aí muito interessante, né? De bebê, criança diferentes. Como é que seria, então, um bebê com ansiedade, uma criança de ansiedade? Como que a gente faz para ajudar em termos geral, assim? então, vamos começar pelo bebê. Ah, a gravidez influencia, sim, na formação psíquica do bebê. Então não é assim, porque a pessoa falou uma coisa ruim, o bebê escutou. Não, não é isso, né? Isso é crendice. Mas vamos imaginar assim: o pai do bebê chega em casa e ele escuta a vozinha, né, do pai, ali já quando a audição se formou. E a mãe ficou feliz, liberou serotonina. Ele recebeu serotonina. Então ele sabe que aquela voz é uma coisa boa. Virou uma memória. Uhum. Assim como a mãe leva um susto quando ela escuta um barulho, ou quando ela leva um tombo e mexe, né? O bebê mexe ali dentro da barriga, a mãe também começa a ficar estressada, libera cortisol, adrenalina, ele sente no corpinho dele. Opa, eu escutei um barulhão e aí é uma coisa ruim, porque eu sentia coisa ruim. Então, Uhum. né? Então, tem sim, a gestação tem sim, muitas coisas que acontecem intrauterina vai refletir diretamente. A criança já. Imagina uma mãe que às vezes é usuária de uma medicação forte, a mãe que bebe, a mãe que tem uma gestação totalmente estressante, né? Porque acontece, ela está Sim. com muita dificuldade na vida naquele momento. Então, o bebê vai recebendo carga de adrenalina, de cortisol, ele vai sentindo, né? E Uhum. aquilo vai grudando ali, fazendo as primeiras memórias dele. E essas, quanto Uhum. mais novinho a gente é, mais profunda e enraizada é uma memória. E aí o bebezinho nasce. E aí ele não tinha que comer, ele não tinha que fazer xixi, ele não tinha que fazer cocô, ele não tinha que fazer nada. Ele ficava lá tranquilão, né? E aí, de repente, ele tem que sugar, gente. Ele nunca teve que sugar pra né? E aí ele vai para um ambiente que ele tem que respirar, ele tem que tomar banho, ele passa frio, ele passa calor. Então, assim, é um estresse que a criança passa e ela pode ficar ansiosa, sim. Agora, quando um bebê começa a ter dificuldade de sono, dificuldade de se alimentar, né? Se ele tiver só no peito ali, ele se assusta muito, né? Ele chora, você dá comida, você troca, você faz tudo e a criança não, parece que não adianta. Pode ser sim um sinal, esse desconforto
que você não consegue achar um motivo, porque a gente vai tentando, né? Ele tá com frio, tá com calor, ele tá com É, fome, ele tá com medo, tentamos pega no tudo. colo. Pega no colo, não deixa a criança ficar chorando, porque ela sabe que quando você pega uma criança que ficou chorando no berço, ela sabe, opa, eu tô protegida. É instinto isso. Se Uhum, você deixa, não, gente, deixa de chorar até dormir. Gente, essa criança vai ter uma chance enorme de ter crises de ansiedade e outras coisas. Porque ela sabe que ela vai chorar e ninguém vai vir socorrer ela. A primeira chance que ela puder agarrar no pescoço daquela mãe, ela não vai querer soltar mais. uhum. Né? Então, esse desconforto contínuo, porque o bebê não sabe falar, né? É uma questão da gente olhar. E aí, como que faz, né? Para tratar bebê? Incrivelmente, é terapia sim, mas não é do bebê. Ele não sabe fazer nada. É da mãezinha. Que a Uhum. terapeuta vai ver se essa mãe ela tá passando essa insegurança, ela tá passando, né? A criança ainda muito conectada biologicamente com a mãe, devido aos batimentos cardíacos, aos hormônios, né? Que a gente inala e sabe se a mãe tá agitada, o bebê sente. Ele consegue Sim. sentir a alteração da mãe, porque ele estava muito conectado com ela. Então, a mãe começa a mudar algumas coisas e tratar algumas coisas nela para que ela possa também passar essa segurança para o bebê. Né? Uhum. E a gente E não é se, perfeita, né? A gente tem os dias que a gente tem, eu pelo menos, tem sim, dias que eu todas tenho nós. muita ansiedade e eu acabo fazendo um ambiente com muita ansiedade. E a gente percebe isso, né? E você falou uma coisa que ficou gravada na minha cabeça agora, a diferença da quantidade. Quando que eu voltei a trabalhar, o Lucas tinha 3 meses. E graças a Deus, o Lucas fica com a avó dele, que eu tenho 100% de confiança. Então, tipo assim, eu nunca me preocupei com isso. Mas ele sentiu falta minha. E era engraçado, porque assim, eu fiquei fora pela primeira vez. Que ele recompensava isso à noite. À noite ele queria ficar em cima de mim. Só com Então você. foi um processo de adaptação e passou. Mas eu vejo que os Sim. dias que tem mais estresse, ele hoje, com quase 3 anos, volta nessa atitude de bebê, de querer passar a noite em cima de mim, sabe? Sim. Então, é muito interessante que você falou isso, de tem a parte normal, que o bebê quer ficar com a mãe, e tem a parte que você vê, ok, alguma coisa passou do limite, vamos ver como que a gente pode consertar isso, né? Porque tirar a ansiedade não tem como, né? Se culpar, não tem como, tu tem que resolver. Exato. E a criança, quando ela fica já um pouquinho maior, os sintomas são diferentes. A gente acha que criança ansiosa é só aquela que fica perguntando muito, é só aquela que fica correndo. E não é. A ansiedade em criança, por exemplo, se manifesta com irritabilidade. Quando a criança começa a ficar muito sem paciência, ela começa a brigar com os coleguinhas, né? Uhum. Você começa a receber a anotação da escola. Sua filha brigou com a fulaninha, né? Meio direto. Olha com cuidado, né? A criança, além da gagueira, assim, a dor de barriga, diarreia, é muito comum vontade de fazer xixi. É muito comum em crianças, tanto em adultos também, mas em crianças é mais. Que ela começa a ficar ansiosa, tanto por uma coisa boa, quanto por uma coisa ruim. E aí significa que o corpinho dela não está conseguindo fazer o balanço. E a gente tem que ser ensinado. Como que eu lido com essa emoção que eu não tinha antes? Tipo assim, eu estava todo dia lá na minha casa. De repente, agora eu tenho que ir para a escola. Eu não sei como é que vai ser isso. E eu vou ficar sem minha mãe. Você vai ficar comigo? A gente fala, não, você vai ficar lá, mas a mamãe vai voltar. Ah, nunca aconteceu isso. Então a criança, né, ela começa. Então, pode ser sim que a criança ela vá dar alguns sintomas que não são reconhecidos ali. Daí se você fala, nossa, mas ela começou. Quando você começa, você tem a informação, você começa a lembrar, você fala, nossa, mas faz tempo que ela faz isso. Uhum. Né? Então, a briga não é só má educação, não é só manejo de raiva, ela pode ser manejo de ansiedade também, que a criança não está sabendo fazer. Eu E lembro que eu uhum. tive uma paciente, ela morava num país aqui da Norte América mesmo, né? Essa migração é muito estressante, né? Para as Oi, ó. crianças. Então, só que ela era uma criança quieta. E a ansiedade dela era uma ansiedade que paralisava, sabe? Então, por exemplo, ela tinha ansiedade até para ela escolher a roupa que ela ia para a escola. Ela não conseguia fazer
a escolha, e ela ficava, mãe, qual roupa que eu coloco? E ela já era grandinha, ela já sabia, embora era Uhum. criança, ela já sabia fazer isso, ela já tinha essa independência fazia um tempo. Mas ela era quietinha, ela não ficava falando, ela não tinha tique, ela não demonstrava, ela nada. E aí, quando eu diagnostiquei ela com ansiedade, que daí, né, a mãe trouxe ela, assim, falou, minha filha tá muito quieta, tô achando estranho e tal. A mãe demorou para acreditar. Ela, como que a minha filha tem ansiedade? Ela é a pessoa mais calma que existe no mundo. Uhum. Calma do lado de fora. Do Uhum. lado de dentro, ela tava, tipo assim, ela tinha tantas dúvidas por causa da ansiedade que ela não escolhia nada, nem falava, Uhum. né? Paralisava, né? E às vezes, a mãe, aí, ela começou a piorar um sintoma que ela tinha de um tiquezinho. Mas era muito fraquinho, não dava para saber, sabe? Que ela fazia uma piscadinha de leve, assim. E aí, o dia que ela estava mais ansiosa, ela fazia mais. E aí eu falei para a mãe, então você vai observar. Não vai falar nada e só vai observar. E aí, com a mãe começou, eu comecei a fazer o tratamento de ansiedade, e aí depois a mãe foi percebendo que realmente ela tinha essa ansiedade muito forte e era quietinha, A sabe? Ela não. importância de um profissional, né? Porque a gente que é mãe, por mais que a gente ame, a gente que é pai, mas que a gente ame, cuida e conhece nossos filhos, muitas vezes os nossos filhos não vão querer transmitir essa ansiedade pra gente, né? Aquela E às vezes questão, você não vai perceber. Às não vezes ele vamos tá perceber. falando, Uhum, exatamente. mas a gente não sabe. E você falou uma coisa aí sobre o xixi, então eu vou entrar nas perguntas específicas agora que uma seguidora perguntou. A pergunta é a seguinte: como controlar essa ansiedade? Meu filho tem 7 anos e quando vamos sair de casa com ele, ele vai ao banheiro muitas vezes até fecharmos o portão. Esse comportamento é normal ou eu devo fazer algo para ajudá-lo? Não é normal. Vamos supor assim que ele fosse fazer algo extraordinário, como o primeiro dia de aula, igual a gente estava falando, né? Aí era aceitável, né? Porque ele estava numa situação diferente, ou alguma coisa muito feliz que ele quer, e ele estava, ok. Agora, se toda vez que vai sair, ou vai fazer. É normal ele viajar, não é tão exciting assim. Aí o corpinho dele não está sabendo controlar essa quantidade de adrenalina, de expectativa, né? Então a gente pode fazer algumas mudanças em casa? Pode. Você vê que não surtiu muito efeito, procure um profissional, porque inclusive esse sintoma ele pode parar e depois ele voltar na adolescência, na fase adulta. Porque o corpo aprendeu a reagir. Se você não reeduca ele, na hora que acontecer de novo numa outra fase, ele vai voltar. Uhum. Eu tive um paciente há muitos anos atrás que ele já era adolescente. E a mãe dele fala que quando ele era criança, que ele ficava muito ansioso, muito triste, muito alguma coisa, né? Muito feliz, muito triste, ele ficava assim mais alterado. Ele não fazia xixi. E ela levava ele no banheiro, porque ele era pequeno, falava, faz xixi, dava água pro menino. Nada. E aí passou uns 3 anos, assim, desse mesmo jeito, né? E a mãe não procurou ajuda, nada. Quando ele chegou na adolescência, que aí tem toda essa questão, né, de adolescência, que já é ansiolítico, né, Sim. ansiogênico por natureza, ele não conseguia fazer xixi fora de casa. Então, ele não saía de casa que ia durar mais do que 2 horas, sabe? Ele não conseguia fazer xixi no colégio. Se ele fosse no cinema, ele não conseguia fazer xixi. Ele não posava na casa de nenhum amigo, ele não fazia viagem com nenhum amigo, porque ele não conseguia. E era um Paralisou a vida transtorno. dele, né? Uhum. E era um transtorno de ansiedade que só reapareceu. Se Uhum. tivesse sido tratado lá atrás, não tinha acontecido. Daí foi feito todo um tratamento em cima do transtorno de ansiedade. E foi mais longo de quando se ele fosse criança, né? Porque o cérebro da criança ali é muito maleável, né? A neuroplasticidade ali tá borbulhando, né? São mentinhas com fome de novos aprendizados, então é mais fácil. Agora, na adolescência, além de, tipo assim, ele ter ficado um tempão sofrendo, excluído, porque nunca ia em passeio da escola, nunca na vida que ele ia. Aí a mãe tinha que ir lá explicar, e ele passava aquela vergonha, sabe? Uhum. Constrangia tudo. Então, a ansiedade, ela sendo tratada de criança, né? Ela vai ajudar a não aparecer. E essa questão, né,
do xixi, eu acho que vale a pena a mãe pensar assim. Essa criança, ela não tem ansiedade só na hora de sair. Provavelmente ela deve ter outros sinais que sejam mais difíceis de perceber. Então, a gente pode fazer algumas melhoras na rotina da criança. A gente como mãe, né? E eu lembro que na minha primeira filha eu queria que ela fosse já aluna da Harvard, né? Então eu queria que ela fizesse balé, inglês, arte, violino, não sei o que lá, porque uma boa mãe é aquela que investe no seu filho. Eu vou dar o melhor, que às vezes eu tive, eu vou botar. Só que aí eu encho demais a agenda. E eu deixo meu filho, tipo assim, a criança já fala, meu Deus, hoje eu vou ter violino, vou ter não sei o que lá, não vou ter não sei o que. Gente, é muita coisinha pra cabecinha dele. Então, pode ser que essa rotina. A falta de rotina geral, que a criança acorda e faz o que ela quer, ela não tem hora para nada, ela não tem hora para dormir, também gera ansiedade, porque ele não sabe, ele não tem parâmetro. Previsibilidade, né? Importante, né? Do bebê até eu, por Isso. exemplo, tenho tudo anotado na minha agenda. Tudo que... Assim, a gente fala que não pode ficar solto assim, né? Não o cérebro humano precisa ele saber se programar, para ele saber de uma criança, para ele saber o que vem depois, isso vai diminuir a ansiedade. Então, são coisas que a gente pode fazer, ela olhar com mais cuidado e falar assim, quando é que ele fica mais, né? Ele essa criança faz uma atividade física, ela brinca, às vezes mora num prédio, não tem onde correr, leva no parque, né? A criança às vezes não tem tempo de ócio, né? E deixa lá a criança toda com o tempo preenchido e ela não tem um tempo que ela fica à toa. Ela fica entediada. Tipo, eu vou inventar uma coisa agora aqui para mim fazer. Aí na hora que ela não tem nada programado, ela fala que tem alguma coisa errada. Sim. E aí a ansiedade começa. Então, os dois extremos, né, são muito prejudiciais e pode aparecer. Então, essa questão do xixi é uma bandeira, mãe, que está te direcionando para você olhar o que na rotina, se ele está comendo muito açúcar, né? Eu lembro que uma época, eu não sei agora, né? Mas uma época, o M&M's no Brasil, eles vinham com um corante que eles deixava a criança mais agitada, assim, era um energético. Nossa, misericórdia. Eu lembro que antes de eu perceber isso, às vezes eu comprava, meu Deus, o menino não parava, parecia que tinha dado uma corda nele. Precisamos disso para nós. Né? E aí eu fui ver que, né, alguns doces, alguns salgadinhos, alguns industrializados, eles têm sim substâncias que são energéticos, que ele vai deixar a criança mais agitada, agita o corpo, logo agita a mente, a ansiedade aumenta. Faz muito sentido isso. E uma outra seguidora que já perguntou de uma outra criança bem mais nova. Você estava com 7 anos, né? Então você falou de conversar, da rotina, alimentação. Você tem um recém-nascido e quer saber, recém-nascido e os pais estão separando. Isso gera uma ansiedade. Como que ajuda esse bebê a enfrentar essa separação dos pais tão novinho? Como que ela pode fazer para ajudar? É triste, sim, e não é porque é criança, é bebê, que eles não sentem. Eles podem não entender cognitivamente o que é uma separação, mas ele sabe que ou o pai, provavelmente o pai, né, que vai ficar com a mãe porque é muito pequeno, vai estar mais ausente. Ele vai sentir, né? E também o que eu falei, que até 2 anos a mãe está muito conectada com a criança. Então a criança lê o mundo através dos sinais da mãe. Então, claro que vai ter os momentos que ela vai precisar chorar, que ela vai precisar externalizar tudo isso que ela está vivendo, né? Mas tentar intercalar isso com momentos tranquilos, com momentos de prazer, com momentos, né? Às vezes a gente não consegue evitar do filho ver a gente chorando ou discutindo, mas se o máximo que conseguir, evita, né? Eu tô dando mamar e tô chorando muito. O que você acha que ele tá sentindo? Né? O que você acha que além do leite que você está passando para ele? Né? Então, assim, procurar fazer essa transição ser o mais pacífica possível com a mãe, né? Se o pai for consciente, né? Deixa,
deixa ver, deixa visitar. Talvez vai ser pequenininho demais para levar para casa, para dormir fora e tal, mas pelo menos vê de vez em quando, escuta a voz, isso já vai ajudar, né, o bebê, porque eles conhecem sim, eles sentem falta sim, né? Eles não sabem verbalizar e não sabem o que que é, mas eles sabem que é ruim e o que é bom, né? Eles Uhum. sentem no corpinho dele. Então é mais um manejo da mãe nesse Uhum, de momento. passar uma segurança que mesmo tendo alguma coisa difícil, um momento instável, tem a mãe ali, né? Que a gente não Exato. consegue ser forte o tempo todo, mas Não. igual você falou, se ter também os momentos bons, né? Às vezes é uma massagem todo dia com o neném, né? O Isso. contato pele a pele, uma musiquinha para relaxar, né? Porque realmente é uma situação bem difícil. Uma outra seguidora falou assim: o meu filho não fica sem eu nem um minuto. E ele tem 1 ano. Eu saio de perto, ele chora muito. É normal ou é ansiedade? Então, o nome disso é ansiedade de separação. Mas, de novo, não quer dizer que seja um distúrbio, né? Então, até 24 meses, a ansiedade de separação é considerada normal, provavelmente pelo histórico gestacional, né? Ou alguma coisa aconteceu ali que aquela criança está com medo, ela está insegura. E a única figura que ela confia é a mãe. Então é Uhum. normal, o bebezinho conhece mesmo é a mãe dele. Então ele se segura ali na mãe. E até 24 meses, né, 2 anos, é normal. Até 2 anos e pouquinho ali é considerado normal. Então, não fique preocupada. Às vezes tem criança que é assim mesmo. Meu segundo filho foi assim. Até 1 ano e pouco, eu lembro que eu não conseguia entrar numa loja para provar uma roupa. Porque Uhum. a criança parecia que ia morrer, parecia que você estava matando ela lá fora, que ela estava Eu já vou a desesperada, eu polícia, ficava né? com vergonha. Pra que tá fazendo isso com a criança, gente, né? Aquela criança que você tem que deixar a porta, se você estiver tomando banho e estiver sozinho, você tem que deixar a porta aberta, porque a criança tem que ir lá ver se tá lá mesmo, né? Então, o que dá para fazer? Dá para começar a ensinar para a criança o conceito de ir e voltar. Então, você pode começar, como é bebezinho, o esconde, né? A mamãe Uhum. foi, a mamãe voltou, né? Cresceu um pouquinho, brinca de esconde-esconde. Fala, agora isso daí a criança entende que sumiu, mas vai voltar, ela vai achar, Uhum. né? A bola que vai, a bola que volta. A mamãe Uhum. vai explicando, ó, agora é sua vez, você fica com a bola, agora, ó, agora com a mamãe, igual quando a mamãe volta do trabalho, tá vendo? Se gostar de brincar de boneca, com boneco, de ação, conta uma historinha ali, né? Ah, olha só, que não sei o quê, agora eu vou trabalhar. Aí esconde o boneco. Agora o papai que vai trabalhar. Agora a gente voltou. Então, Uhum. são coisas bem sutis, mas a criança vai entendendo que. Eu aceitei ela aqui de novo. Oh, voltamos. Opa, Aí. gente, hoje a internet está com preguiça aqui. Tá ansiosa, tá ansiosa. Foi ótimo. Você estava falando da dramatização, né? De criar cenas. Isso é uma coisa muito legal, o lúdico, né? Para ensinar para as crianças o que está acontecendo. E eu estava comentando aqui, enquanto estava reconectando, que o Lucas, eu fiz muito isso do pique-esconde. E até hoje ele quer brincar de pique-esconde todo dia. Porque é Então eu bom, né? Porque vejo a assim. sensação de voltar, de achar, é muito gostosa para Achei, né? criança. Sim. Ah, vou Deixa eu só subindo um colocar pouquinho uma agora. coisa. Sim, por favor. Uhum. Eu acho que é muito bacana você não quebrar o vínculo de confiança com a criança. Então, sabe aquelas Uhum. histórias de sair escondido que eu vou distrair ele? Uhum. Vai piorar a ansiedade de separação, porque ele não pode confiar em você. Que na primeira oportunidade você vai embora, vai deixar ele sozinho. Aí, mesmo que Sim. ele chore, você fala assim: ó, agora você vai ficar aqui na escolinha, vai ficar aqui com a vovó, a mamãe vai lá fazer tal coisa, e a mamãe volta, e daí nós vamos fazer uma brincadeira de pique-esconde, de sei lá o quê. Ele vai reclamar, pode ser. Ele vai dar uma choradinha, pode ser, né? Mas vai parar muito mais rápido e não vai criar um terceiro problema, Sim. né? Então não mente. Esse negócio que mais as avós, as tias, assim, eu lembro que o meu segundo filho, né? O dia que eu fui levar ele para a escola a primeira vez, aí a professora falou: não, deixa ele aqui e aí você sai sem ele ver. Eu falei: não. E aí ele chorando, eu tirei ele da sala,
sentei ele e falei, ó, agora você vai ficar aqui com a professora, a mamãe vai trabalhar, e daqui, quando o relógio estiver nesse ponteiro, a mamãe vai voltar a buscar você. Ele não entendia nada de relógio. Mas ele sabia que não ia demorar muito, né? E aí ele não gostou muito, não sei o quê, mas ele foi meio contrariado, mas ele foi. No segundo dia foi muito mais fácil. Pô, você lembra que a mamãe falou que ia vir te buscar e veio? Nem demorou, né? Como ele não lembrava muito a questão de tempo, ele falou, nem demorou. Falei, então, hoje de novo. Né? Mas a verdade, ela é meio amarga no começo, mas ela é um remédio. Porque a criança sabe que se você falar que vai voltar, né? Eu tô te ouvindo Voltou. normal. Ok, voltamos. Estamos ok aqui também. Voltamos, tô te ouvindo normal. Tá travando um pouquinho o seu aqui agora. O que a gente conseguiu ouvir aqui foi a questão de não mentir, né? Eu também faço muito isso. Eu falo muito pro Lucas que eu tô indo trabalhar e várias vezes eu deixei ele chorando, mas no colo de alguém, né? Mas eu falo, olha, a mamãe tem que trabalhar, a mamãe vai voltar, ou a mamãe tem que ir ali. E ele chora, e às vezes antes de eu fechar a porta, eu já vejo que ele já não tá mais chorando. Uma coisa bem rápida, assim, sabe? Eu vejo que bem antes de eu ir embora, não demora nem 2 minutos, né? Questão de segundos, ele já parou de chorar. Enquanto ela entra aqui de novo, deixa eu abrir aqui, aí. Falar para vocês também, essa questão da mentira de confiança, às vezes a gente acha que ele é muito bebezinho, né? Não vai entender, mas a criança entende sim, porque ela pode não entender o conceito de mentira, mas a mamãe falou que vai voltar e não voltou, o que vai garantir dela fazer isso de novo, né? Muito, muito interessante. Subindo um pouquinho a idade, com 2 anos aqui, ó, 2 anos, rói unha e tem muita irritabilidade. Isso é um sinal de ansiedade? Então, o roer unhas, só esse sintoma não caracteriza. Pode ser um vício, um hábito que ele viu alguém fazer e está copiando, por exemplo, né? Mas pode ser sim uma manifestação de ansiedade, né? Então, o que dá para a gente fazer antes de ficar achando já que a criança está em distúrbio de ansiedade? Então, esse negócio de passa pimenta, passa não sei o que lá, não faz isso que não vai adiantar. Não adianta. Mas você pode explicar, mesmo que a criança é pequena, fala, tem sujeira, cacaca, se você põe na boca vai passar barriga, aquela história toda que a gente conta, né, para a criança. Então vamos fazer assim, na hora que a mãe fazer assim, você para de roer a unha e a gente ensina um outro movimento, sabe? Para ela, porque se já for um hábito, uma compulsão, a criança, ela vai fazer sem perceber. Então a gente tem que chamar a atenção dela. Então, é aquele trabalho de formiguinha, sabe? Vai chamando a atenção. Fala, vamos combinar assim. A hora que a mãe vê que você está fazendo, você bate palma. Eu vou fazer para você e nós vamos bater palma, tá bom? Tá bom. Devagarzinho, a criança vai aprendendo. Devagarzinho, a criança vai conseguindo parar com o hábito. Mas é um impulso de compulsividade, roer as unhas. Se não for um mau hábito aprendido, que ela viu alguém fazer, ela é sim, ela é uma compulsão e é um transtorno gerado por um transtorno de ansiedade, né? Mas lembrando, tem 2 anos. Com pequenas mudanças em casa, pode ser que essa mãe consiga sim transformar o ambiente menos ansiogênico. A mãe tem que se perceber se ela está muito ansiosa, se ela quer fazer muito. Gente, vamos lá, vamos o tempo todo, né? Se a criança fica muito tempo fazendo uma coisa só, também. Então, vai testando, vai se observando, vendo. Igual você falou, massagem é uma ferramenta poderosíssima que a gente faz com criança. Né? Então, tem até da Johnson, tem tanto no Brasil quanto tem aqui, tem uma linha de lavanda, que é para a hora de dormir. O olfato pode ser muito bem explorado para ajudar, porque aí ele manda um comando para o cérebro dizendo, tá tudo bem, vamos relaxar.
Uhum. Então não precisa ficar ansioso, né? Porque a ansiedade nada mais é que o nosso sistema de alarme dizendo que alguma coisa ruim vai acontecer. Sim. Então, quando você dá um banho com uma coisinha com aroma, faz uma massagem com óleos essenciais, ou até mesmo esse óleo já que vem com cheirinhos, né? O ranger dentes também é. A Carla perguntou ali, ó, se o ranger de Uhum. dentes, né? Pode ser, não quer dizer que é. Pode ser verme. Porque, tipo, né? Oh, pode ser verme, então eu tenho 3 dias de remédio. Mas existe uma grande chance de ser ansiedade, Uhum. né? Eu tive Então, isso na minha adolescência, né? Foi o dentista que percebeu que eu não percebia à noite o bruxismo. E foi exatamente uma coisa que você mencionou aí. Eu vim para os Estados Unidos com 15 anos. Eu tenho 15 anos que eu tô aqui. Então eu mudei numa época muito sensível para adolescente, né? E aquilo yes. manifestou à noite. Eu fui no dentista e ele falou: seus dentes estão. O que você está fazendo com eles? Não, eu não Tá tô fazendo comendo nada. pedra. Aí que com a plaquinha, né, de noite, Sim, que a gente foi perceber isso. É, exato. e subindo mais um pouquinho, 4 anos agora, tem 4 anos e ele tem muita ansiedade quando quer uma coisa. Por exemplo, vamos viajar em um mês. Ele fala por isso por um mês, dorme menos, come menos e tem muita ansiedade. Como ajudar? Então, o que acontece? Nós temos os filhos, nossos filhos, as nossas crianças agora, né? Desde do ano de 2000, mas mais do 2010 para cá, essa geração. Ela é uma geração micro-ondas, né? Então, tudo é muito rápido. Tudo é muito na hora que faz. Ela quer uma. Antes, quando a gente queria assistir desenho, a gente tinha que esperar a hora do desenho. Não era assim qualquer hora que É passava o verdade. desenho, Sábado de né? manhã. Agora abriu o YouTube, ele assiste. Uhum, Ah, eu tô com a hora que a mãe, às vezes, a mãe tinha mais regrada a questão da comida, do horário, né? Essa geração é uma geração que desconhece muito desses limites. Então, qual que é o problema? Eles não sabem medir tempo. uhum, Então, tudo que vai acontecer agora. Eu quero um desenho, eu quero agora. Eu tô com fome, eu vou comer agora. Eu tô com frio, eu tô agora. Eu quero tal coisa, minha mãe me dá agora, meu pai faz agora. Não tem que esperar o Natal para ganhar um presente. Se eu quero, eu vou ganhar agora. Então, uhum, a criança perde a noção, ela não desenvolve, na verdade, a noção de tempo. E aí, um fator que é bem crítico é o excesso de tela. uhum, Porque na tela, tudo acontece agora. O uhum, joguinho que eu jogo, ele, né? Ele é na hora. O desenho é muitas horas e ali a criança fica ali, o cérebro fica acelerado. uhum, Então a criança acha que a vida normal é assim, nesse ritmo para ontem. uhum. Então quando a gente fala que vai ser semana que vem, ele não sabe o que é semana que vem, ele sabe o que é daqui a pouquinho. Tipo, tá na Sim. hora já agora? E agora a Uhum, gente já vai? Né? E por quê? Porque ele não foi ensinado. Como que uhum. a gente ajuda? Como que a gente pode fazer em casa? Primeiro, a gente tem que ensinar a esperar a vez. E não é Então, fácil, na né? hora Não de. é fácil. Então, vai falar? Se a outra pessoa está falando, você fala, espera um pouquinho, você já fala, Uhum, né? Ela vai ficar se contorcendo e vai ficar até brava, né? Mas é uma forma. Vai jogar? Não, você tem que esperar a sua vez. Ontem eu estava brincando com meu filho, ele tem 12 anos. Aí eu mal terminava de pôr a minha peça, ele já estava com a mão na peça dele. Eu falei, não, você só pode tocar no tabuleiro na hora que eu terminar a minha vez. E ele ficava angustiado ali, mas é uma forma de uhum, ensinar. Ensinar, pega o calendário mesmo, né? Olha, nós estamos aqui, nós vamos dormir, acordar, e aí nós vamos, mas vai demorar um pouco. Tem uhum, que ir mostrando, construindo o conceito de tempo com a criança e construindo o conceito de esperar a minha vez. uhum, Não posso. Então, sabe aquela coisa assim, mãe, eu tô com fome agora? 5 minutos vai aparecer a janta? Ah, 10 minutos a janta vai ficar pronta. Ah, mas eu uhum. quero comer agora. Ah, então come uma fruta. A Sim. criança não esperou 10 minutos, Uhum. E você falou, né? né? Tipo, você deu o exemplo do seu filho com 12, que é uma coisa que não é tão rápido de aprender, né? O meu tá com 2.
E às vezes ele quer uma coisa agora e ele fala, mas agora, por favor. E aí faz todo bonitinho, aqueles olhinhos de Uhum. gatinho, por favor, agora. E filho, eu também queria agora, mas agora não é a hora. E não é uma coisa que assim, Isso. ok, falei hoje, semana que vem ele tá dentro, Não. né? É um construir, é um exercício, igual academia. Se a gente parar de malhar, você vai perdendo os tônus que você ganhou. Então, se Uhum. você parar de ensinar, ele sai do bom hábito que está construindo e volta para o ruim, O né? que a Então, pandemia atrapalhou muito, né? Eu falo assim, muito. por exemplo, do Lucas, ele foi um bebê de pandemia, né? Então, agora com 2 anos, que quando ele começa a se entender como uma criança, ele foi agora totalmente para socializar, coisa que ele não fez antes. E por que eu tenho que dividir esse brinquedo? Ele é filho único. Por que eu tenho que esperar a minha vez? É tipo, né? Então já é uma dificuldade. As crianças criadas na pandemia, que já tinham tudo ali, muitos pais teve que usar a tela como único recurso para poder trabalhar em casa. Então, assim, a gente não precisa ter culpa e se sentir ruim, mas a gente precisa ver o que a gente pode fazer agora para Sim. ajudar. E essa do calendário é uma E a ideia gente não muito pode bacana. ser, a gente não pode ser extremista, sabe? Uhum, Ah, eu vou tirar toda a TV, eu vou tirar tudo. Eles são uma geração conectada, eles vão até para a escola através da tela, uhum, né? Então não dá para você tirar tudo. O que dá para você fazer é da mesma forma que vem coisas que vai prejudicar, você vai colocar coisas que vai fazer bem. E aí nós vamos manter um equilíbrio, uhum. né? Um Então, esporte, uma atividade, né? exato, exato. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, depois eu vou para as perguntas que estão no comentário. A última pergunta é assim: eu tenho muita ansiedade e faço tratamento. A minha filha sente essa ansiedade, como proteger? Ela é mais velha, no caso do que aquele bebê que a gente estava conversando. Você quer uma criança de 5 anos, então ela já entende muito mais do que um bebezinho, né? Então, ela sente sim. E ela não só sente, como ela aprende. Então, a ansiedade, além de ser um fator genético, que não quer dizer que a filha vai ter, mas ela tem uma probabilidade de ter maior, né? Uhum, Devido ao ambiente. E se ela aprender comportamentos ansiogênicos, ela vai, né? Aquele ambiente muito cheio de coisa, muito apavorado e muito, né? Muito nervoso. Sim, você pode estar passando para ela. Como que eu vou fazer? Tentando fazer o maior número de atividades que te tragam prazer, que seja divertido, né? Nossa, eu tive uma crise, eu não consegui sair e fiquei muito ruim. Não tem problema. Assim que você ficar bem, né? Explica, fala, olha, a mamãe não estava bem por causa daquilo, mas agora vamos fazer uma coisa junto, isso vai ajudar, isso vai, né? Ensina ela a reconhecer, ó, quando a mamãe fica assim, porque a criança também, ela vai ficar respirando, ela vai dar alguns sinais de ansiedade, né? A mãe fala, olha, quando eu fico assim, eu respiro, vou ensinar para você. Vamos uhum. respirar, né? Vamos fazer um exercício, vamos... Meu filho não gosta de respirar. Eu acho que ele escutou tanto eu falar esse negócio que ele, se eu falar respirar, ele já fica com raiva. Né? As meninas gostam mais mesmo, assim, né? Nos exercícios. Aí, o que, que eu faço? Eu disfarço. Eu falo, então, o que, Uhum. que nós vamos fazer? Você está escutando esse barulho, sei lá, de um passarinho, às vezes, ou quando a gente vai, né, algum lugar que tem água? Vamos fechar o olho e vamos contar quantas vezes você escuta. Uhum. Quem escutar mais ganha. Tá Uhum. bom? Tá bom. Aí ele vai prestando atenção. É um exercício de meditação, Uhum. que ele fica só concentrado naquilo, né? Vamos escutar uma música, vamos dançar. Ensina a criança a saber o que ela fazer quando ela começar a se sentir ansiosa. Uhum. Né? Ah, quando eu sinto assim, eu tomo aqui um chazinho e vamos tomar esse chá. Esse chá é muito bom. Ela não vai fazer o chá sozinha, mas você vai dar um recurso para ela que ela sabe o que fazer quando isso Uhum. acontecer. Né? Então, assim, da mesma forma, eu acho que é o que eu falei antes, é o equilíbrio. A gente Uhum. não vai conseguir fingir, porque criança é esponja emocional. Você finge para um adulto, para uma criança você não finge. Ela, Uhum. ela sabe, ela pode não saber o que, que é, mas ela sabe que alguma coisa está estranha. Uhum. Ela sente. Sim. E aí vai passando insegurança. Então, você dando recursos, recursando essa criança, explicando, ó, ai, a mãe tem que fazer uma caminhada todo dia que vai ajudar a mãe a ficar mais calma, mais tranquila e tal, né? Aí vai dar certo, né? Ah, essa criança não gosta de tal coisa. Tem vários recursos que a gente pode usar. Mas principalmente, né, o medo dela estar fazendo algo ruim, talvez esteja fazendo mais mal
do que realmente a ansiedade dela, entende? A ansiedade dela, por ter ansiedade, pode ser estar sendo pior Sim, do que a você. ansiedade em si. Isso me fez lembrar uma coisa muito interessante, porque um pouquinho assim, bem resumido de mim, o Lucas nasceu prematuro, né, de 34 semanas, numa cesárea emergencial, que a anestesia Uau. não pegou. Então, eu desmaiei de dor na hora e depois tive várias coisas assim, sustos com coágulos. Foi um parto muito estressante. E quando que eu saí daquele parto, a primeira coisa que eu falei com meu marido, eu falei, eu preciso de um psicólogo, porque eu passei um trauma muito grande e eu estou com medo de tudo, de tudo. E o Sim, Lucas ainda sim. ficou no hospital um mês, ele ficou 27 dias internado. Quando ele chegou em casa, eu tinha medo de alguém ver ele vir com uma gripe e passar para ele. Ou eu tinha medo de se eu dormir, deixar ele cair. Eu vi que foi uma ansiedade além daquele normal de mãe de primeira viagem, sabe? E aí, Sim, sim. conversando com o psicólogo, ele falou assim: olha, você não precisa se culpar, você não precisa se achar que você está criando um ambiente ruim para o seu filho, mas você precisa cuidar de você, que você vai estar cuidando do seu filho. E Sim, uma coisa que ele sim. falou muito interessante, ele falou assim: senão, quando ele tiver com um ano e ele começar a andar, você não vai deixar ele cair. Aí ele não vai andar. Ele vai no parquinho, você vai ser aquelas mães de não desce no escorregador, não, que se você ralar seu joelho, Sim. né? E Então, aí vira um adulto totalmente inseguro. inseguro. Então, o que que aconteceu? Eu fiz um tratamento em mim para me acalmar. E muitas Sim, pessoas falavam assim: nossa, Laura, você fica com esse menino muito no colo. Eu ponho o sling e ficava com ele no colo. Eu falei: fico mesmo, vai ficar, ele tá aqui seguro comigo. E hoje ele é um menino super seguro. Eu fui pro Brasil, ele viu minha família é bem barulhenta, bem feliz, bem pegajosa. E não teve problema nenhum, sabe? Então, assim, aquele colo, aquela porque segurança, você se tratou e conseguiu tratar ele. passar essa segurança, né? Temos, Exato. antes da gente terminar, tem uma pergunta aqui, as outras eu acho que já foram respondidas, mas tem umas aqui, olha. Minha filha faz vários machucados no corpo se coçando. Mesmo sangrando, ela não para de coçar. Ela tem 8 anos, mas passou por vários estresses. Até os 5 anos fez 5 cirurgias renal. Tadinha, oh meu Deus. Um beijo nesse neném. Sim. Provavelmente devido a esses estresses que ela comenta, né, que a criança viveu. Sim, pode ser uma compulsão por distúrbio de ansiedade. Então, ela precisa sim aprender, porque na verdade, assim, ó, a minha abordagem em terapia, ela não somente trata o trauma, mas ela ensina a reconhecer como que o seu corpinho está falando e o que que você faz antes de você ficar ruim. Entende? Uhum, Então você aprende a lidar com o seu corpo, a não deixar ficar muito ruim. Porque terapia não é para sempre, é para te ajudar naquele momento, a te dar ferramentas para você ser autossuficiente, uhum. né? Então, ela precisa sim dessa ajuda, às vezes, como foi muito traumatizante, ela não soube elaborar essas tristezas. E aí, tudo que não é resolvido floresce, é uma raizinha que floresce num problema, e esse é o quê? É um pedido de ajuda. Uhum, Nada mais. Não é uma doença, não, é um pedido de ajuda, dizendo eu preciso resolver o que está ruim no meu coração, o que está ruim na minha história, mesmo sendo pequenininho, uhum. né? Então, eu acho que vale muito a pena investir, sabe? Leia mais, veja mais coisas, né? Para você poder, né, dar recursos e, se for possível, trabalhar isso em terapia, é o melhor presente que você pode dar para sua filha. Você falou uma coisa legal, que a terapia é uma coisa para te dar ferramentas daquele momento, né? Tem muito um estigma de eu não quero levar minha criança, meu adolescente para o terapeuta. E eu acho assim que é uma coisa que a gente tem, esse estigma tem que ser quebrado, né? A gente tá ali para ajudar. Se o nosso filho quebra uma perna, a gente vai levar no ortopedista. Se o nosso filho tem uma alergia, a gente vai levar no alergista. Então, se o nosso filho está expressando aquela ansiedade, a gente vai levar para um terapeuta que vai conseguir nos guiar e nos ajudar, né? Érica, fala pra gente o seu trabalho, se alguém quiser te contactar, como é que faz? E conta pra gente do que tá vindo nesse verão também. Mas quando ela volta aqui falando, livros é uma coisa que eu uso muito como recurso e acho uma coisa muito legal, porque a gente vê a experiência de outras pessoas e consegue identificar, às vezes, alguma coisa que pra gente, a gente achava estranho, mas não sabia exatamente qual que era a solução, né, ou a ferramenta a ser usada. Então, pode ser sim uma excelente alternativa para vocês. A gente vai falar um pouco sobre um outro livro que a gente recomenda também,
tá bom? Fica de olho que a gente vai falar sobre isso. Mas ela tá voltando aqui, já pediu, e eu quero que você descubra como que faz para conseguir uma consulta com ela, para mandar uma mensagem para ela, como que faz. Fala aí pra gente, Érica. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês bem, mas eu vi que eu saí ali. Então, nesse tempo de experiência clínica, né? Eu costumo falar para todas as mãezinhas, os pais, que terapia de criança, na verdade, é terapia de pais. Que quem vai fazer as maiores mudanças são os pais, não todas, mas as maiores vai ser. Então, com esse tempo de, né, o meu filho, ele é uma criança ansiosa. Então, com essa experiência de mãe e com essa experiência clínica, e os exercícios que eu desenvolvia para trabalhar na clínica, né? Eu montei um material. Então, ele tem uma parte que é só para pais, que vai explicar o que é, quais são os sinais de alerta, e vai sugerir várias coisas que os pais podem aplicar. Que eu chamo que é os primeiros socorros para um coraçãozinho ansioso, né? O que a gente pode estar... E até assim, mas a minha criança não é ansiosa. Mas é bacana você conhecer para você não cooperar para que isso se desenvolva. Sim. Né? E tem uma parte que é realmente para crianças, que vai ser como exercícios no formato de cartas, para que ela possa fazer um dia cada um, né, de uma forma bem lúdica, que vai ter exercícios de atenção plena, de mindfulness, de respiração, tudo de uma forma bem lúdica e bem facinho. Para que o pai e a mãe use, né, conheça essas ferramentas e escolha, né, quais que ele quer usar, qual que a criança vai gostar mais, né? Que vai abranger aí desde as idades mais pequenas até ali o final da infância mesmo. E eu começo o livro contando a minha experiência de mãe, né? O meu filho teve dermatite atópica derivado da ansiedade. E eu não sabia, né? Então eu demorei muito para descobrir, para ter o diagnóstico correto. E aí eu fui tentando, fui experimentando, fui usando do meu conhecimento e esse compilado de experiência mesmo, né? Ele nunca precisou. Eu não sou contra a medicação, mas eu penso que ela é o nosso último recurso. Uhum. Então, desde a alimentação, desde, né, várias dicas e várias coisas, vários jogos. E assim, esse jogo serve para quê? O pai vai saber para que ele serve. São atividades rapidinhas, não é coisa longa, porque a criança perde interesse rápido, né? Então, eu fiz esse compilado de experiências, de coisas que eu usei como mãe, como terapeuta, que eu acho que vai ajudar muitos pais. E a gente está em negociação com a Mundo Psi, que é uma editora específica de psicólogos, né? E se Deus quiser, vai dar tudo muito certo. E logo eu vou vir aqui lançar no Mães Curiosas Isso! esse Já quero uma projeto. cópia, já deixa anotado o primeiro pedido da gente aqui. Pode Ai, deixar. nossa, tô bem ansiosa para esse livro. Agora eu tenho que controlar, controlar essa ansiedade. Mas é muito legal a gente falar disso, porque eu acho que o nosso mundo, né, a gente tem muita ansiedade e às vezes, pela vida corrida, a gente esquece que a gente pode estar passando isso para nossos filhos. E eu falo muito com eu e a Mônica, a nossa bandeira é que tudo na vida é difícil. Trabalhar é difícil, crescer na vida é difícil, casar é difícil, ser mãe é difícil, mas não quer dizer que seja ruim. É muito bom E ser nem mãe, é possível. muito bom casar, é muito bom ter trabalho. Então, a nossa bandeira aqui no Mães Curiosas é essa mesmo, de falar, olha, tá tudo bem, a gente não é perfeito o tempo todo, tudo bem a gente ter erros, tudo bem a gente causar ansiedade aos nossos filhos, a gente não faz intencional, mas a gente pode estar aqui mostrando recursos para ajudar a gente a ter uma maternidade mais leve. E com certeza esse seu livro vai ser muito, muito, muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas dicas Eu que preciosas. agradeço. Muito obrigada por aceitar esse convite. Essa é uma live que, para mim, uma pessoa que trabalha ansiedade minha vida inteira, é algo que eu estou sempre tentando melhorar, né? E eu acho que eu nunca vou acabar. Mas É um trabalho para a vida, né? é, E assim, hoje na clínica eu trabalho em equipe. Então eu trabalho com mais profissionais, né? Mais uma profissional que a gente trabalha a criança e os pais, para a gente conseguir trabalhar num tempo menor. Né? Então, uhum, assim, eu estou aceitando pacientinhos, a gente vai trabalhar nesse trabalho. As mãezinhas têm que saber que não vem para terapia e vai suar, que ela não vai entregar a criança e eu vou devolver conserta. prontinha. Não tem como, mas que vai ser uma estrada muito boa e que vai evitar muitos problemas no futuro. Muito, Né? muito obrigada. Tô vendo aqui os E é isso. comentários.
as pessoas falam tanto que aprendi, eu aprendi demais. E com certeza, quando o seu livro estiver para vender, você fala pra gente que a gente vem aqui Eu volto. falar, porque eu quero muito, muito, muito esse livro. Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. Se você ainda não segue a Érica, vai seguir ela aqui agora. Se você não segue a gente, venha nos conhecer e vamos continuar aprendendo, trocando ideias umas com as outras e fazendo a maternidade mais leve. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau.